Vamos lá, Sandra, por favor. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Sim, Então tá, vamos lá, hein? Vamos começar. Experiências difíceis. Experiências difíceis. A beleza física, ela pode provocar tragédias imprevisíveis para a alma, se esta não possui discernimento. Olha que interessante. O que adianta uma riqueza no corpo físico se você não possui discernimento? Excessivo dinheiro é porta para indigência. A princípio eu li indulgência, mas é indigência. Se o detentor da fortuna não consolidou o próprio equilíbrio, é claro, se você não se equilibrar, o que adianta você ter o mínimo para viver? Você acaba virando indigente. Isso é verdade mesmo. Demasiado conforto é desvantagem se a criatura não aprendeu a arte de desprender-se. Essa é outra verdade. Se você tiver conforto, mas não entender que aquilo ali foi emprestado para você crescer, evoluir como espírito, de nada adianta, porque você vai só se deparar, prender-se a isso, se apegar, e aí você só vai ter o trabalho de desapegar no mundo espiritual. Muito destaque é a introdução à queda espetacular se o homem não amadureceu o raciocínio. E isso é a mais pura verdade. Você destaca porque você tem um talento, mas você é totalmente emocional. Pronto, você cai porque perdeu o raciocínio e não soube diferenciar prego que muito se destaca, leva ferro. Isso é muito legal. Wanda. Desculpe o meu entusiasmo, tá bom, gente? Desculpa. Mauro, não vou falar mais essa palavra, eu já prometi. Considerável autoridade estraga a alegria de viver. Se a mente ainda não cultiva o senso das proporções. Estamos vendo aí as nossas caras que realmente, se você não tem uma autoridade equilibrada, você acaba sendo um tirano. É, Desculpa estar comentando assim, mas é que está vindo de dentro, tá? Desculpa. É, Grande carga de responsabilidades termina a existência daquele que ainda não ultrapassou a compreensão comum. Eu vou ler de novo, que esse aí não me impactou, não entendi. Grande carga de responsabilidades termina a existência daquele que ainda não ultrapassou a compreensão comum. Se você tiver uma incompreensão rasa do que é você e o universo que te cerca, você vai falir com o pouco que você tem de consciência. E o último, enorme cabedal de conhecimento em meio de inúmeras pessoas ignorantes, vulgares ou insensatas, é fruto venenoso e amargo. Seu espírito ainda não se resignou à solidão. Aí eu diria o seguinte: se você não está bem com você mesmo, não adianta você estar perto de pessoas que vão te enganar, ou mesmo vão ser sinceras, mas você nunca vai estar completo. Então é importante você estar bem consigo mesmo, bem que eu digo, é bem de verdade, entendendo você como indivíduo, para poder lidar com um social à sua volta. É só isso, muito obrigado, que todos tenham um bom estudo. Obrigado por vocês me deixarem ler. Obrigado, Sandra. Cris, vamos à nossa prece, por favor. Tá bom. Boa noite a todos. Senhor Jesus, amado Mestre, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome para termos um pouquinho mais de conhecimento acerca dos Seus ensinamentos. Que possamos ser humildes o suficiente para ter esse entendimento e podermos nos modificar gradativamente no decorrer da nossa caminhada. Muitas são as provações que temos, né,
aqui, as missões, e temos que ter essa força espiritual para não nos degradarmos. Obrigado, Senhor, pela essa oportunidade de estudo que nos dá. Que os amigos espirituais presentes de sua seara aqui neste momento possam nos ajudar nesse entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Ou seja, obrigado, Cris, Sandra. Então, pessoal, estamos no capítulo 1, item 50, ok? Da Gênese. Então, vamos lá, Carlão. Vamos lá. Boa noite, meus. 50. A terceira revelação, vinda numa época de emancipação e madureza intelectual, em que a inteligência já desenvolvida não se resigna a representar papel passivo, em que o homem nada aceita às cegas, mas quer ver aonde o conduzem, quer saber o porquê e o como de cada coisa. Ok, só um minuto. Opa, Que é o ponto central do momento, né? A oportunidade do advento do Espiritismo, que é a terceira revelação, ela precisava desse comportamento social, né? Querer saber o porquê, a razão das coisas, como aquilo acontece, né? Porque até então se era imposto à sociedade determinadas crenças impostas. É assim porque é assim, tem que ser assim porque tem que ser assim, você tem que aceitar e pronto. Então, era necessário que a sociedade buscasse algo mais, né? Não se contentasse, não se satisfizesse apenas com determinadas colocações ou imposições. Então, tudo foi feito para que esse momento na sociedade pudesse estar adequado, né, para o advento, então, dos fenômenos e, consequentemente, o espírito de pesquisa e as revelações que os espíritos trouxeram para que Kardec pudesse, então, fazer a devida compilação de todo aquele material, além daquilo que ele mesmo pesquisou, e compor, né, a terceira revelação. Vamos lá? tinha ela que ser ao mesmo tempo o produto de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. Os espíritos não ensinam senão justamente o que é mister para guiá-lo no caminho da verdade, mas abstêm-se de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo ao cadinho da razão, deixando mesmo muitas vezes que adquira experiência à sua custa. Fornece-lhe o princípio, os materiais, cabe-lhes aproveitá-los e pô-los em obra. Ok. Conferência número 15. Então, por isso, né, que os espíritos não ditaram para Kardec a codificação. Ele foi fruto da observação, da pesquisa, da elaboração de teorias, da comprovação das teorias, para que ela então pudesse comprovar por si mesma. Então, os espíritos não foram dizendo, escreve aí, é isso, aquilo, aquilo outro. Não. Kardec foi elaborando, foi descobrindo, foi esmiuçando, foi colocando ali o bom senso, a razão, né? Foi E aí, perguntando. isso, perguntando e obtendo resposta, fazendo a seleção do que era consenso, do que era opinião particular, e assim ele foi fazendo a devida peneira, né, para que nós tivéssemos hoje, então, esta doutrina organizada e consolidada que temos hoje. Vamos em frente. 51. Tendo sido os elementos da revelação espírita ministrados simultaneamente em muitos pontos, a homens de todas as condições sociais e de diversos graus de instrução, é claro que as observações não podiam ser feitas em toda parte com o mesmo resultado. Ok, E as consequências. Opa! isso aí é um ponto lógico, né? Em todos os lugares em que os fenômenos ocorriam, não tinha lá um Kardec em cada esquina, né? Então, claro que Kardec tinha a missão de organizar tudo isso. Não caiu na mão dele à toa.
É claro também que muitos precursores vieram para auxiliar Kardec. E aí a gente tem todos aqueles nomes daqueles vultos, né? Que a história conta no advento do Espiritismo, William Crookes, né? E tantos outros, que já pesquisavam, não com esse cunho, talvez, com certeza não, né? Que Kardec veio com a responsabilidade dele, né? De organizar, compilar, trazer de uma forma didática, lógica, né? Mas cada um dentro da sua observação, dentro dos fenômenos que observavam, faziam suas anotações, né, suas referências, suas propostas. E aí tudo isso foi convergindo, então, depois, para que Kardec fizesse o trabalho de organização, né, da doutrina espírita. Então, isso aqui é muito relevante do que ele está nos dizendo aqui, né? No mundo todo, não era possível chegar às mesmas conclusões. Por quê? Porque ninguém é igual a ninguém, primeira coisa. Nem todo mundo tinha a capacidade que Kardec tinha à época, né? Então, cada um veio, dentro da sua área de atuação, colaborar para o advento da codificação, né? Por isso que ele fala aqui que as conclusões seriam diversas. Por isso a necessidade de chegar na mão daquele que daria ao corpo de doutrina todo esse conhecimento. Diga, Carlão. Essa referência que ele faz no 15, lá ele fala em multiplicidade dos fatos análogos. Ele não fala dos fatos iguais, né? Porque os Sim, resultados não foram iguais em todos os cantos do mundo aí. exatamente. E tinha que ser, assim, vamos lá. Os fenômenos poderiam ser, semelhantes. Os fenômenos, por exemplo, fenômenos físicos. Mas o resultado dos fenômenos físicos eram diversos, justamente para ajudar na análise dessa multiplicidade de reações ou resultados que o mesmo fenômeno poderia oferecer. E também não eram tão idênticos, porque eram espíritos distintos. E os espíritos também são uma individualidade. Os espíritos também têm diferenças de capacidade, de conhecimento, de potencialidade. Por isso não seria igual em todo canto, né? Por esses e tantos outros aspectos. Diga, Valdemir. Só para lembrar, Kardec aqui está ratificando o que ele escreveu lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a universalidade do ensino dos Espíritos. Então, ele pegou um apanhado, não só dos que ele ouviu, mas dos milhares de cartas, de situações que chegaram a ele, que ele pôde observar e compilar tudo isso. Então, ele está ratificando a parte do Evangelho. Perfeito. Mais alguém? Vamos adiante. E as consequências a tirar, a dedução das leis que regem esta ordem de fenômenos, em suma, a conclusão sobre que haviam de firmar-se as ideias não podiam sair senão do conjunto e da correlação dos fatos. Isso aí. Ou seja, como ele usou um método científico, né? Ou seja, a observação dos fatos para dali extrair as conclusões, não poderia ser diferente, né? Então tinha que observar, saber aquilo que era relevante, que era comum, que agregava, aquilo que de fato não era possível, não se conseguia reproduzir, para ele pudesse então chegar nessa afirmativa que ele fala aqui, né? Ou seja, que as ideias não podiam sair senão do conjunto e da correlação dos fatos. Então, aquilo que de fato era comum, aquilo que corroborava para a consolidação das respostas que a teoria levantada solicitava, esses eram os elementos e foram os elementos utilizados. Ah, mas então o resto jogou fora? Claro que não. Tudo foi aproveitado, né? Mas nem tudo compôs o corpo de doutrina. Beleza? Vamos lá. Ora,
Cada centro isolado, circunscrito dentro de um círculo restrito, não vendo as mais das vezes senão uma ordem particular de fatos, não raro contraditórios na aparência, geralmente provindo de uma mesma categoria de espíritos, e ao demais, embaraçados por influências locais e pelo espírito de partido, se achava na impossibilidade material de abranger o conjunto, e por isso mesmo incapaz de conjugar as observações isoladas a um princípio comum. Ok. Por isso que o trabalho de Kardec foi fundamental, né? Essa capacidade que ele teve, né, que ele desenvolveu nos materiais que chegaram até ele, dessa organização, desse link, né, entre todas aquela gama de informações que chegaram até ele e ele poder fazer o devido colocação de cada assunto, né, para que aquilo pudesse ser como se fosse uma onda natural. Cada um observando dentro do seu círculo, por isso que ele usa o símbolo do círculo, né? Se eu estou olhando dentro do meu círculo, eu talvez não consiga enxergar as coisas que estão em um círculo maior ou em outros Fora do pontos de círculo. observação, em outros círculos, que guardem relação com aquilo que eu estou fazendo. Kardec teve essa capacidade, né? Por isso que a gente vê nas obras como se fosse uma esteira rolante, né? Você vai subindo gradativamente, consolidando os conhecimentos, aquilo vai se agregando, se somando quase que naturalmente, né? Então de novo aqui está explicando, né, o resultado desse trabalho, que sim, coube a Kardec e ele o fez muito bem. Vamos lá. Apreciando cada qual os fatos sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e crenças anteriores, ou da opinião especial dos espíritos que se manifestassem, bem cedo teria surgido tantas teorias e sistemas quanto fossem os centros de todos incompletos por falta de elementos de comparação e exame. Numa palavra, cada qual se teria imobilizado na sua revelação parcial, julgando possuir toda a verdade, ignorando que em 100 outros lugares se obtinha mais ou melhor. Ok. Então veja que esse trabalho, né, da compilação, era fundamental que acontecesse, né? Senão poderia, né, não vou dizer que iria, né, mas poderia descambar exatamente para isso que ele está falando aqui. Vários sistemas, várias teorias, cada um dentro da sua localidade, isolado, né, tentando explicar ou tentando criar ali determinadas leis que justificassem ou explicassem, né, aqueles fenômenos. E aí sim, dificilmente nós teríamos hoje uma doutrina espírita. Poderíamos ter várias vertentes aí, várias propostas de explicação, mas corpo de doutrina nós não teríamos. E como a proposta de Jesus foi deixar para a humanidade uma doutrina que perdurasse conosco para todo sempre, ela precisaria certamente, assertivamente, dessa organização, né? Então, todo esse material chegou a Kardec, foi direcionado a Kardec, para que ele pudesse fazer esse excelente trabalho. Diga, Carlão. Essa seria uma parte científica, porque parece. Como? Né, porque se assemelha ao que o cientista faz, né? Um cara na Índia, ele está pesquisando uma coisa, outro no Brasil, outro na Europa. Daqui a pouco eles Sim, juntam aquilo ali e chegam a uma conclusão. Então, era um sim. estudo. E esse compartilhamento, né? Isso foi com certeza direcionado pela própria espiritualidade. Porque tinham fenômenos que aconteciam em países diferentes. E como é que lá nos países tão diferentes, tão longe, né, nós não tínhamos lá internet como temos hoje, né? Saber que tinha lá um francês lá que estava lá, que ele poderia, né, ser mais competente do que eu para fazer a devida organização daquele novo conhecimento que surgia, né? Você, como cientista, como descobridor, né, abrir mão ou compartilhar as suas pesquisas com outro, né,
naquele momento da humanidade em que a ciência estava eclodindo, né, com esse grau de liberdade, realmente só com o direcionamento, né, da espiritualidade isso poderia dar certo, né? Hoje, com toda a tecnologia que nós temos, mas ainda muito atrasados pelo egoísmo que ainda nos toma em grande parte, quantas vezes nós não compartilhamos conhecimento? Nós não compartilhamos, mas ainda usamos do egoísmo para dizer, não, não vou revelar não, porque senão o outro passa à minha frente, senão o outro vai lá, sai... Não, é a gente assim. E naquela época não foi assim. Pelo contrário, né? Então, com certeza, o plano espiritual agiu para que essas pessoas, esses cientistas, esses médiums, né, pudessem chegar até Kardec para que ele fizesse, de novo, né, esse excelente trabalho. Apreciando observações isoladas a um princípio, perdão, Não, apreciando cada qual os fatos sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e não, crenças pulou. anteriores. Pulei? Não, o 52 agora? Terminei? Terminou, 52. Não, Oh, 51. perdão, pessoal. Eu marquei o dedo aqui e deixei fora. 52. Além disso, convém notar que, em parte alguma, o ensino espírita foi dado integralmente. Ele diz respeito a tão grande número de observações a assuntos tão diferentes, exigindo conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais, que impossível era acharem-se reunidas no mesmo ponto todas as condições necessárias. Ok. Então tá aí, né? Esse laboratório, né, que estava espalhado, né, em várias regiões, ele foi estratégico, porque dificilmente nem poderia ser. Vamos imaginar que você tivesse um médium, com todas as faculdades mediúnicas, e ficasse concentrado nele a produção de tudo que foi feito para a codificação. O grau de desconfiança seria enorme, enorme. A capacidade de multiplicidade de fenômenos e de conhecimentos e de abordagem iria ficar muito mais restrito do que pulverizado como foi. Então a estratégia também foi perfeita. Então, vários médios, de lugares diferentes, produzindo fenômenos similares, né? Com pessoas diferentes, não influenciadas umas pelas outras. Ou seja, isso tudo fez com que chamasse atenção. Peraí, isso aí não é o fulaninho lá, não é o Denizar que está inventando, não. Isso está acontecendo também nos Estados Unidos, está acontecendo na Itália, está acontecendo na Rússia, está acontecendo em todo canto. Então isso não é fruto da imaginação do fulaninho, né? Então, isso fez com que desse maior também, maior, chamasse mais atenção, primeiramente, né? Foi o grande efeito foi a chamada de atenção, e a descredibilidade também foi muito atenuada, porque não partiu de um lugar só, não partiu de uma cabeça só, né? Então, isso ajudou e muito, né, ao processo. E quando surgiu a Revista Espírita, né, que foi publicando ali muito daquilo que estava sendo, né, revelado. Também fez com que a sociedade, opa, peraí, deixa a gente se inteirar sobre isso, que era uma coisa mais popular, né? Revista Espírita, revista era mais popular. Quando saiu então o Livro dos Espíritos, é que já existia uma necessidade daquela sociedade de obter aqueles conhecimentos. Saber, ó, peraí, o cara lançou um livro aí que está falando, né, sobre isso que está acontecendo aí espalhado no mundo inteiro, que saiu aqui na Revista Espírita. Vamos olhar isso, né? Então, a estratégia foi realmente muito inteligente e executada com primazia. Cadê? Deixa eu ver. Cristina Toscano, se você quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá bom? Fica aberto aí para qualquer um que quiser fazer pergunta. Vamos lá, Carlão. Tendo o ensino que ser coletivo e não individual,
os espíritos dividiram o trabalho, disseminando os assuntos de estudo e observação, como em algumas fábricas. A confecção de cada parte de um mesmo objeto é repartida por diversos operários. Uma linha de montagem. Está aí, chão de fábrica. É. A revelação fez-se assim parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários. E é dessa maneira que prossegue ainda, pelo que nem tudo foi revelado, pois que nem tudo foi revelado. Cada centro encontra nos outros centros o complemento do que obtém, e foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinos parciais que constituíram a doutrina espírita. Ok. Aqui está também o motivo pelo qual as casas espíritas não são iguais, né? Não é uma fábrica, né, de robozinho, que sai todo mundo igual para fazer igual, ok? Existem várias propostas, né, que precisam sim convergir para o mesmo ponto, mas não precisam todas fazerem a mesma coisa, ok? Então cada um vai fazendo dentro da sua aptidão, né, aquela característica que formou aquele grupo, porém temos que ter pontos comuns. Quais são os pontos comuns? Divulgação da doutrina. Então, isso envolve as palestras e os estudos da doutrina espírita. São fundamentais. Toda casa espírita precisa colocar em primeiro plano o estudo da doutrina espírita e a divulgação da doutrina espírita, por meio da palestra e tudo mais. Depois, estímulo ao homem de bem. Então, por meio do estudo da doutrina espírita, nós vamos ter elementos para que a gente possa, olhando para nós mesmos, enxergarmos aonde somos capazes de trabalhar a nossa transformação íntima. Segundo ponto. E o terceiro ponto, dentro dessa proposta do homem de bem, é fazer o bem, né? É a vivência da caridade, né, da fraternidade, da indulgência e tudo mais. Então, esses três pilares precisam existir em toda casa espírita. Todo o resto é secundário, né? Todo o resto é secundário. Posso ter, posso não ter. Mas esses três precisam estar presentes em toda casa espírita, né? Então, isso é muito importante da gente saber, entender. E aí é onde as casas vão, por exemplo, ter um viés mais assistencialista, ter um viés mais voltado aos fenômenos mediúnicos, ter um viés mais voltado, então, apenas para a divulgação doutrinária, e assim as diversas atividades, a evangelização, que faz parte da proposta de divulgação. Então, são esses os elementos que vão fazendo o matiz, né, o mosaico do movimento espírita. Tudo bem? Vamos lá. Era, pois, necessário grupar os fatos espalhados, para se lhes aprender a correlação, reunir os documentos diversos, as instruções dadas pelo Espírito sobre todos os pontos e sobre todos os assuntos, para as comparar, analisar, estudar-lhes as analogias e as diferenças. Vindo as comunicações de espírito de todas as ordens, mais ou menos esclarecido, era preciso apreciar o grau de confiança que a razão permitia conceder-lhes, distinguir as ideias sistemáticas individuais ou isoladas das quais tinha sanção do ensino geral dos espíritos, as utopias das ideias práticas, afastar as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica, utilizar igualmente os erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo os da mais baixa categoria, para conhecimento do estado do mundo invisível e formar com isso um todo homogêneo. Ok. Lembra quando lá atrás eu falei, né, que a codificação, todas as categorias dos espíritos participaram? Então tá aqui, não foram só espíritos superiores. Todos os espíritos em todas as categorias, né? Ou seja, todos os espíritos no sentido de categorias dos espíritos, participaram da codificação. E está aqui a explicação do porquê, para que a gente tivesse a noção
do panorama espiritual. Senão nós ficaríamos com um olhar vesgo, né? Estrábico. Ah, não, o mundo espiritual só tem perfeição. Né? Poderíamos até cair na ratificação da teoria do céu e inferno. Imagine se só espíritos superiores falassem. Qual seria a nossa ideia do panorama espiritual? Aquilo que eles estão nos revelando. Ao contrário, não, só espíritos imperfeitos revela. Opa, é outro panorama. Então era necessário que esses espíritos pudessem trazer essa multiplicidade de condições para que nós pudéssemos saber, então tá bom. Então, o mundo espiritual nada mais é do que uma relação, uma reunião de espíritos que vão se organizar segundo a sua similaridade, né, evolutiva, cabendo ali, congregando ali todas as categorias. Então, foi perfeito, de novo, né? Vindo de Jesus não podia ser errado, né? Então, ele executou o plano perfeitamente. Então, com o advento das comunicações espirituais, Kardec e todos os demais, né, puderam ter esse panorama bastante cristalino, né, de como era a composição no mundo espiritual. Diga, Sandra. Eu vou colocar um assunto aqui que eu tive conversando com você depois de ter assistido a tia Deusa. Desculpa, tia não, que eu não tenho intimidade com ela. A dona Deusa. Ela colocou que o perigo de se desvalorizar a mediunidade, poderíamos, em algum movimento que estaria surgindo, estaríamos caindo, vamos dizer, correndo o risco de cair em grupos filosóficos que estaríamos falando só de filosofia. Você não acha, ou eu estaria pensando errado, que além dessas que você falou, divulgação da doutrina espírita, a mediunidade não seria algo à parte, mas seria algo que vai dar vida ao que o centro espírita é, o contato com o espírito, porque senão seria só o espiritismo. Quando você fala que o espiritismo ele é a importância da doutrina espírita, divulgação da doutrina, estudo, caridade, aí vem as outras coisas. A mediunidade, não é que isso seja errado. Quem sou eu? Para mim, você fala sempre certo. O que eu estou querendo dizer é que soa para mim uma coisa que a dona Deusa falou com toda a propriedade. Caso se coloque sempre isso, a mediunidade à parte, ficaríamos um conjunto de um clube ligado a filosofias. E aí a tendência é tirar o principal personagem da cena, que são os sofredores, aqueles que não são vistos, a caridade, verdadeira caridade. Porque é muito fácil você fazer caridade por um cara que está dormindo na rua, mas fazer caridade para alguém que você não vê, que só um vê, mas o outro não vê, é muito fácil o outro dizer assim, não vou não, que se dane, vai aquele que vê, aquele que não vê, não vou não. Então, será que, sinceramente, sou eu que sempre sinto esse embolho no coração, e a dona Deusa, quando ela veio falando, enaltecendo a importância de nós prestarmos atenção nesse movimento espírita que estaria tentando tirar o espiritismo não, a ligação com o espírito, e só focar na parte filosófica, no estudo e nada demais, tem que estudar sim, principalmente o médium e o espiritismo. Será que isso... Por que, de certa forma, existe esse falta de uníssono entre os dirigentes, entre aqueles palestrantes e o que a dona Deusa falou? Olha só, o que a Deusa falou é em relação a determinadas correntes que enxergam o espiritismo apenas como ciência, apenas como Sim. filosofia e apenas como religião. Ok? Então,
qualquer uma dessas situações vistas isoladamente não complementam o espiritismo. O espiritismo é a soma disso. Então, a definição de Kardec: o espiritismo é uma ciência de bases filosóficas. Por que de bases filosóficas? Porque é de pergunta e resposta. De perguntas e entendimento daquilo que está sendo proposto. Isso é filosofia, né? Entender a vida. Então, é uma ciência de bases filosóficas e consequências morais. As consequências morais é que nos reaproxima, nos religa com Deus. É o aspecto religioso. Tanto é que ele fala que não é uma religião de aspectos comuns. Por quê? Não é dogmática, né? Não tem uma série de coisas. Então, se você quiser classificar o Espiritismo como entendemos as outras religiões, ele não vai se enquadrar. Mas, se nós enxergarmos o Espiritismo nas suas consequências morais, que nos faz religar a Deus, aí é o aspecto religioso que traz o Espiritismo. Beleza? Beleza. Em momento algum, nós falamos que a reunião mediúnica ela está fora do pedaço. Agora, ela não é uma condição sine qua non. Imagine que eu vou fundar uma casa, mas não tenho médium. Ah, então não tenho reunião mediúnica, não posso abrir a casa espírita? Não. Caiu a ficha agora. Caiu a Então, ficha aí agora. mesmo assim, eu Aham. chego lá pessoas com fenômenos mediúnicos. Ou Aonde é? seja, para eu fazer. Deixa eu ver se eu entendi. Para eu fazer um bolo de laranja, eu tenho que ter a laranja, que é o estudo, né? Mas se eu não tiver o ovo, vai ficar um pão de ló, vamos dizer. Não vai ficar um bolo, né? O É, o que bolo de eu, o que laranja. eu, o que eu falo é o seguinte: eu posso não ter reunião mediúnica. Eu posso não ter reunião mediúnica. Por quê? Porque eu Entendi. não tenho médium. Eu não tenho médium, o grupo não tem essa aptidão ainda. Conheço várias casas assim. Porém, tem o estudo doutrinário, tem a divulgação doutrinária, tem o trabalho da evangelização, entendeu? E Ah, sendo lá, assim, já é um centro espírita. claro, Certo. Agora, tendo médiums, por exemplo, já fica mais um complemento. É isso que é você quer dizer? mais uma atividade. Por quê? Certo. Por quê? A atividade prática da mediunidade, ela é uma consequência do estudo da mediunidade. Então, você estuda a mediunidade para exercitá-la de forma adequada. Não é o E, o contrário. exer... O contrário não dá certo. e pode ser visto como caridade também? É caridade em função da assistência que se faz aos espíritos sofredores. Tá, entendi completamente. Nunca mais vou pegar nesse assunto. Valeu. Ô, Mais Mauro, alguém? e Kardec fala isso, né? Kardec diz que a reunião mediúnica poderia não existir. Então, isso é uma fala de Kardec. Então, Uhum. não temos dúvida sobre isso. Diga, Carlão. É só para corroborar aí. Não lembro se foi o Valdemir ou você, Mauro, que trouxe uma vez, mais até de uma vez, de um centro, se eu não me engano, por lá de Itaboraí, queria ser fundado, mas não poderia, naquele momento, começar as atividades sem antes fazer um trabalho, né, no local, acho que atender alguma espiritualidade que estava precisando, para depois começar a fazer. Então, ele era um centro, mas né, não com aquela finalidade que os dirigentes se proporam a fazer, né? Na verdade, ainda Depois. não era um centro. O grupo estava se organizando, né? Então, naquele espaço onde o centro ia ser erguido, a espiritualidade precisava fazer um trabalho com aqueles irmãos espirituais que ali estavam, para que eles não viessem atrapalhar o trabalho que ia surgir. Não? Por isso que eles falaram, vocês vão fazer apenas o culto do evangelho, o estudo do evangelho, é o que vocês vão fazer aqui, até que a gente diga, ó, agora vocês podem abrir outras atividades. E isso Vamos é lá? caridade. Isso foi caridade, né? Caridade para É, aqueles irmãos que estavam lá. Esclarecimento. exatamente. Vamos lá? Era preciso, numa palavra,
um centro de elaboração independente de qualquer ideia pré-concebida, de todo prejuízo de seita, resolvido a aceitar a verdade tornada evidente, embora contrária às opiniões pessoais. Este centro se formou por si mesmo, pela força das coisas e sem desígnio premeditado. Aí tem a nota. Exatamente. Pode ir para a nota direto? Pode. Livro dos Espíritos. A primeira obra que levou o Espiritismo a ser considerado de um ponto de vista filosófico pela dedução das consequências morais dos fatos, que considerou todas as partes da doutrina, tocando nas questões mais importantes que ela suscita. Foi desde seu aparecimento o ponto para onde convergiram espontaneamente os trabalhos individuais. É notório que da publicação desse livro data a era do espiritismo filosófico, até então conservado no domínio das experiências curiosas. Se esse livro conquistou as simpatias da maioria, é que exprimia os sentimentos dela, correspondia às suas aspirações e encerrava também a confirmação e a explicação racional do que cada um obtinha em particular. Se estivesse em desacordo com o ensino geral dos espíritos, teria caído no descrédito e no esquecimento. Ora, qual foi aquele ponto de convergência? De certo não foi o homem, que nada vale por si mesmo, que morre e desaparece, mas a ideia, que não se fenece quando emana de uma fonte superior ao homem. Esse- Essa espontânea concentração de forças dispersas deu lugar a uma amplíssima correspondência, monumento único no mundo, quadro vivo da verdadeira história do espiritismo moderno, onde se refletem ao mesmo tempo os trabalhos parciais, os sentimentos múltiplos que a doutrina fez nascer, os resultados morais, as dedicações, dos desfalecimentos, arquivos preciosos para a posteridade, que poderá julgar os homens e as coisas através de documentos autênticos. Em presença desses testemunhos inexpugáveis, a que se reduzirão com o tempo todas as falsas alegações de inveja e de ciúme. Perdão. Em presença desses testemunhos inexpugáveis, a que se reduzirão com o tempo todas as falsas alegações da inveja e do ciúme. Uma pergunta. Exato. Por quê? Porque diante das comprovações dos fenômenos, né, dos relatos dos espíritos, que eram passíveis de serem comprovados, né? Então, como a gente fala aí hoje em dia ainda, né? Diante de fatos, né, não há argumentos, não é isso? Então, tá aí. O espiritismo vem avançando, né, ao tempo, sem ser contestado. Por maior que sejam os avanços da tecnologia, da ciência, né, ainda não se modificou uma vírgula daquilo que o espiritismo trouxe. Então, estamos aí, sim, com um compêndio de material, né, riquíssimo e que está ainda muito distante de sua total compreensão, quanto mais de qualquer modificação. Diga, Sandra. Mauro, qual você acha? Porque a doutrina espírita ela foi formada por um mestre na lógica, ele era um pedagogo, né? Ele utilizava de técnicas científicas para compilação, mas o objeto que trouxe a ele, aliás, a ferramenta que trouxe a ele as informações foi a ferramenta mediúnica. Você concorda com isso? Ele usou a mediunidade para poder ampliar o conhecimento que surgia, né? Era necessário. Por quê? Mas, mas não Estavam. surgia através dos médiuns? Então, vamos lá. Quando é que começou a história? Com os fenômenos físicos, Ah, né? Foi com os fenômenos físicos. Então, Kardec despertou quando uma mesa começou a responder perguntas. Até então, o médium não se sabia o que era. Beleza? Então, não foi o médium que iniciou isso.
O médium foi revelado depois. Depois. Então, primeiro foram os fenômenos físicos, da mesa girante, depois saiu da mesa, foi para a prancheta, depois da prancheta foi para o cestinho, né? E Até... aí é que já começou a compilação dos dados? Não, tudo isso foi para a revelação do que acontecia, para Ah, entender tá. o que Aham. acontecia, né? Até que chegou a mão do médium. Aí sim, aí as coisas começaram a acelerar. Porém, o processo já estava estabelecido, ok? Então, o médium não foi o iniciador de nada. Ele foi uma ferramenta Uma ferramenta. inserida no processo, para que aquilo ganhasse, então, volume. Então eu poderia dizer que o Kardec ele poderia ter parado, vamos dizer, tá bom, médium, tchau, acabou, vocês já foram ferramentas úteis, agora eu já tenho minha compilação, agora vamos crescer na divulgação desses trabalhos, no estudo desses trabalhos, e agora vocês se virem com a mediunidade de vocês. Eu posso Não, dizer isso? não, claro que Não? não. Por quê? O Valdenir ele traçou uma frase dizendo que o próprio Kardec, me desculpa se eu estiver errado, me corrija aí, pode me corrigir, que o próprio Kardec disse que, na verdade, a mediunidade não fazia parte desse trabalho, que era Não, mais o que não, você não, não. falou. Não, não, não é isso. Ele falou que a mediunidade, a reunião mediúnica, a atividade mediúnica, poderia não existir, que o Espiritismo, nas suas fundamentações, depois de já revelado, ter continuidade. Isso é uma verdade. Tanto é que eu posso ter uma casa espírita que vai cumprir todo o papel de divulgação doutrinária, de reforma do indivíduo, sem ter reunião mediúnica. É isso que está dito. Porém, naquele Foi isso que momento Kardec que. falou. Sim, sim, no momento que você faz essa ligação de que você pode crescer com a situação da divulgação e tal, então não precisa da reunião espírita, mas o próprio Kardec disse que não parou ali. E viria através de quem as informações? Da Não teria que ciência. vir Da ciência. Da própria ciência. sem a confirmação dos espíritos? Não, olha só. Nós acabamos de ler aqui o seguinte, olha. Vamos voltar aqui. A gente tem que juntar o lá com o crá, né? Vamos lá. Sim, pode dizer. Aqui, ó, na Eu não me 50. importo de não saber juntar lá com o Ok, CRA, meu não, amor. tá? Não tem problema, não. A gente está aqui para isso. Vamos lá. Olha o Eu que ele quero, eu falou. quero, é, eu quero é crescer. Isso aí. Vamos olhar aqui no item 50. Olha o que ele vai falar no item 50. A terceira revelação, vinda numa época de emancipação e natureza e madureza intelectual, em que a inteligência já desenvolvida não se resigna a representar o papel passivo, ok? Então, a ciência, a inteligência, a intelectualidade não é mais um agente passivo, em que o homem nada aceita às cegas, mas quer ver aonde o conduzem, quer saber o porquê e o como de cada coisa. Tinha ela que ser ao mesmo tempo o produto de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. Tudo bem? Sim, Beleza. Os espíritos nos ensinam, senão justamente o que é mister, para guiá-lo no caminho da verdade. Mas abstém-se, os espíritos se abstêm de revelar o que o homem pode descobrir por si, efetivamente, dos espíritos confirmarem nada. Por quê? Porque os elementos necessários já foram divulgados. E aí ele meu continua. Deus. Mas vamos lá, continua aí, ó. Mas abstém-se de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar
e submeter tudo ao cadinho da razão e não da espiritualidade. Deixando mesmo, muitas vezes, que adquira experiência à sua custa. Fornecem-lhe o princípio, os materiais. Cabe-lhe a ele aproveitá-los e pô-los em obra. Tá vendo? Então, a ciência hoje, ela já tem os elementos. Por exemplo, a questão, qual é o elemento básico? Reencarnação. Não é isso? Os espíritos já trouxeram o princípio da reencarnação. Então, não precisa mais nenhum espírito vir falar de reencarnação. A base já está aí. O que a ciência vai caminhar? A ciência vai caminhar para comprovar que, de fato, existe uma consciência que sobrevive à morte do corpo. E que esta consciência que sobrevive à morte do corpo pode retornar em outro corpo, trazendo suas experiências. É isso que a ciência vai chegar. A ciência não vai reescrever o que já foi dito. Os elementos basilares já foram trazidos. Entendeu? Então, não preciso ficar perguntando para a espiritualidade se está certo ou se está errado. E isso que você falou, Sandra, é algo muito importante, porque existem casas que não fazem absolutamente nada se não ficar lá pedindo a bênção da espiritualidade. Se tornam dependentes. Entendeu? Não pode ser assim. Então, vamos desenvolver os trabalhos segundo o quê? Os princípios. A doutrina espírita já não nos trouxe os princípios? Então, vamos fazer segundo os princípios que a doutrina espírita nos ensina. Beleza. É isso que precisa. Ah, mas eu não tenho nenhum espírito aqui para me poder perguntar se eu estou fazendo a coisa certa. Estude. Estude. Então vamos imaginar que o SEAC não existisse os guias nos quais orientam a casa. Uhum. Então eu estaria adentrando a uma casa que não trabalharia com a espiritualidade diretamente, trabalharia com a ciência em Trabalharia evolução. com a doutrina espírita. Entendi. Com a doutrina espírita. Ok? Esse é o basilar, pelo menos da nossa casa, sempre foi esse basilar. Nunca em nossa casa, para quem não conhece, né? Em nossa casa já vamos completar 20 anos de existência. Nunca a espiritualidade diz pra gente, faça desse jeito. Nunca. Sim. Toda a estruturação de todos os trabalhos da nossa casa foram resultado do estudo que a doutrina nos traz e o consenso do grupo. Agora, eu posso dizer assim, amigos que são dirigentes da Casa SEAC, amigos físicos que são dirigentes da Casa SEAC, eu não vou dar nomes aqui porque, enfim, vocês agora não vão mais ser médiuns daqueles que vocês estavam sendo até então para dirigir essa casa. Vocês dirigiriam? Essa é a pergunta que me faz, que não quer calar. Será que sem a espiritualidade esse grupo se manteria unido? Se manteria, por exemplo, até hoje, com condições de ser uma das casas com mais rigidez sem a presença deles? Você acha isso? A gente sendo vários eus, nós temos várias formas de pensar. Se já com uma forma de pensar, que são os compilados de Kardec, já existem as difusões, imagina sem aqueles centros onde existe, não é a rigidez que eu quero dizer, a concretização de que o mundo espiritual existe e que ele está lá, nos provando todo determinado dia da semana que ele mexe com a estrutura daquelas pessoas e da sociedade em si. Por isso que ela tem que existir e crescer. E que por isso que ela tem que aumentar.
Não, Será olha que só. só com a ciência, só com filosofia, a gente ia conseguir isso? Essa é a minha Não. pergunta. Vai conseguir com o estudo da doutrina espírita. O ponto é a doutrina, não é ciência fora, não é filosofia fora. É a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita tem que ser o carro-chefe. Se todas as pessoas estudarem de fato, seriamente, a doutrina espírita, não teremos problemas desse tipo. Casa nenhuma. Por Mauro, quê? me permita uma parte, Mauro. Não temos problema porque os espíritos vão estar trabalhando na casa. Não está se eliminando a presença dos espíritos da casa espírita. Está se falando que não há necessidade das manifestações mediúnicas, mas eles estão lá trabalhando. Eles estão orientando, eles estão atendendo, como fizeram antes de 1857. Antes de ter centro espírita, como é que se fazia isso? Se não tinha mediunidade? E quando aparecem os casos Peraí, deixa eu graves de terminar, deixa eu obsessão? terminar, peraí, deixa eu terminar. Nós, em casa espírita nenhuma, nós devemos nos apegar a pessoas. Nós temos que nos apegar à doutrina espírita, porque as pessoas passam, ok? Sim. Então nós não temos que nos apegar, mas e o dia que fulano não estiver aqui? Eu estarei. Então eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que me preparar para isso. Eu vivi isso, gente, diretamente. Né? Marcinho está aqui, né? Que vivemos isso juntos. Eu vivi numa casa com o irmão Walter, né? E nada se fazia na casa sem que o irmão Walter dissesse se estava certo, se estava errado, se era para fazer ou não era para fazer. Era o modelo dele, tá bom? Só que quando ele morreu, as pessoas ficaram batendo cabeça, ok? Outra coisa, equipe espiritual também muda. Equipe espiritual também muda. Por quê? Se a destinação daquela casa, por exemplo, o exemplo que eu vivi, eu, Marcinho, vivemos, era uma casa de cura, não é? Tinha um propósito. A equipe espiritual era voltada para essa atividade. Ok? Tanto que nós não tínhamos grupos de estudo sistematizados como nós temos aqui hoje. Não tínhamos lá. O propósito era outro. Se estudava de outra forma. Muito bem. Walter desencarnou, nós percebemos claramente a mudança da equipe espiritual. Aquilo foi mudando, foi mudando. Por quê? Porque Mas a ela não acabou, destinação, concorda? Mas ela é, não sumiu. Mas ela não sumiu, concorda? mas não sumir e não precisa sumir. Agora, de novo, a ação da espiritualidade não está ali por causa de uma pessoa. Não, Está mas em não tem nada a ver função, com pessoa, tem a eu ver com a sei. espiritualidade. Sim, então, sempre que houver um grupo de pessoas que estudam seriamente, que querem viver a doutrina, né? E que se coloquem para o trabalho mediúnico, a espiritualidade, em havendo meios, ela vai se Ah, pronunciar. então deixa eu ver, Mauro, mais uma vez. Me perdoa. Me perdoa. Mais uma vez. Então quer dizer que para fazer o bolo doutrina espírita e crescer nela, basta a divulgação e o estudo e a caridade. Sim, Basta. o resto virá por acréscimo, dependendo das Aí condições. aparece, por exemplo, uma obsessão Ok, o que tem? grave. Peraí, é uma obsessão, isso é importante para mim, tá? Aparece uma obsessão grave. Ali naquele lugar onde eu estou, não tem ligação com o mundo espiritual tão assim perto, né? Como o Valdeni, por exemplo, vai toda terça-feira fazer o trabalho de orientação aos Ok, mais carentes lá ok. no Vai para Espírito, outra ele casa. vai, né? Se ele vai, é importante. Então, isso quer dizer que tendo esses médiums nesta casa, é mais uma pitada dentro dessa doutrina que vai crescer junto
com essa espiritualidade, é isso? Sandra, olha só. Sandra, de novo. As coisas são. Só um minuto, Valdemir, só um minuto. As coisas são serviços, ok? São serviços que podem existir e podem não existir. O trabalho mediúnico é um serviço que pode existir Ah, e pode não existir. Se sim, não sim. existir, se não existir, Por que outra não casa. existe médium? Não Olha existe só, porque não existe médium. peraí, calma, Sandra, deixa eu falar, peraí, calma. Ah, Aguenta ser. desculpa. Se não existir o trabalho estabelecido naquela casa, outra casa faz esse trabalho. E a pessoa pode fraternalmente ser assistida por esta outra casa, ok? Enquanto aquela casa, porventura, não estabeleceu o trabalho mediúnico. Agora, Ma- nada Mas impede. outra casa dentro da doutrina espírita, né, Claro, Mauro? claro, Sim. claro. Mas nada impede que a espiritualidade, que mesmo não se manifestando nas reuniões mediúnicas, possam agir em favor daquela pessoa. Então, Certo, a espiritualidade, mesmo sem ter a reunião mediúnica, ela pode agir em favor daquela pessoa. Como é que ela vai sentir? certo, Ela sendo persistente nas reuniões públicas, ela tomando passe, ela participando dos estudos, porque a obsessão é ignorância. Uma vez o irmão espiritual sendo esclarecido, o processo de obsessão tende a sumir. Mas você, mas você concorda que uma pessoa em obsessão forte, ela tem dificuldade de concentração até para estudar? Você Tudo entende bem, mas isso? então, nesse caso, o que tem que acontecer? Se a casa não tem o trabalho, ela vai direcionada para uma outra casa. Mas se Para... ela tem o trabalho, ela executa aquele Aí trabalho, ela né? executa, claro, aí ela executa. Ela mesma Tá. executa. Então não há impedimento nenhum de dizer que a doutrina espírita tem como complemento o serviço de ajuda aos irmãos nesse sentido. Tá. Como complemento, sim. Como complemento. Agora, não adianta nada, por exemplo, e aí eu concordo plenamente, um médium sentar para fazer um trabalho e dizer que não quer estudar nada, não precisa estudar nada. Quanto mais você senta naquela mesa, mais vontade de estudar você tem, porque mais ideias vão surgindo na sua cabeça e dúvidas vão surgindo. Então, não é uma Exato. questão da doutrina espírita obrigar que você trabalhe. É uma necessidade tua de trabalhador espírita. E Exato. o estudo. É isso aí. Diga, Rosimere. Mauro, eu queria falar até para Sandra, o meu exemplo, né? Eu já estou nesse conhecimento de doutrina espírita, sei lá quanto tempo. Eu tinha 18 anos e eu trabalhei com 18 anos com. Acho que ele ainda né? O presidente do Humildade e Amor aí no Rio. E eu trabalhei com ele, fora do ambiente espiritual. Teve uma época, um momento, que eu fui muito perturbada na minha casa, lá dos meus pais. De ouvir passo, de as pessoas, de me acordar, de me sacudirem. Era horrível. Então, eu não queria nem mais ir para casa. Se eu pudesse, eu dormia na casa de qualquer pessoa para não ter que ir para casa e passar por aquilo, né? E aí, Sandra, eu já contei isso aí. Eu cheguei a entrar numa reunião, né? Que era para casa, o tratamento para casa. Então, eu entrei no último dia lá, tinha 4 semanas lá para acontecer o tratamento, eu entrei no último dia na sala, né? Por insistência de outro que saía chorando, era amigo nosso também de trabalho, eu fui. Fiquei apavorada, mas sabe por quê? Porque eu não estudava, sabe? Então, assim, aí depois eu tive minhas filhas e tudo, aí fui trabalhar como evangelizadora. Lá, para você varrer o chão da casa, você tem que estudar. E é importantíssimo. E, na época, o presidente de lá falava no estudo a mesma coisa que o Kardec fala e que vocês falam. Se eu tivesse que escolher um trabalho lá, tem a caridade, tem a desobsessão, tem tudo lá, né, na casa. Acho que tem até hoje. Eu ficaria, se eu tivesse que escolher um, eu ficaria só com estudo. Eu tiro por mim, eu estava lá, sobre os médios lá na sala, os doutrinadores,
saí apavorado. Você quer saber? Não mudou em nada. Meu medo continuou, foi o tempo. Aí eu casei, passou. Mas, e eu sempre fui muito medrosa, o que mudou foi que eu passei a estudar. E aí, eu estudando, eu entendo melhor, eu compreendo melhor. Então, isso vai fazer com que eu não caia mais em cilada de passar pelo que eu passei, por exemplo. Porque o que falaram para mim lá são zombeteiros que estão se divertindo às suas custas, por eu ser medrosa, né? Igual eu vejo muita gente hoje em dia, tem medo, né? Ai, assombração. Eu, Rosemary, entendeu? será que Um minuto. Peraí, agora, Sandrinha, depois de peraí. tanto. Peraí, gente, olha só, a gente já está estourando o tempo. Se a gente abrir discussão, a gente não vai ter o estudo É, que se por segue, isso tá? que eu Ainda tem a Carmen abaixei. para falar. Eu não sei se eu falei bobagem, Mauro, mas eu Não, quis não, tá tudo explicar para certo. ela como é que funciona, que eu acho, hoje em dia, eu Eu só entendo queria que, fazer uma para mim, pergunta. é muito Mas, importante o estudo. Diga, Carmen. Não, Mauro, boa noite, meus irmãos. Eu botei um negócio ali no chat, se você Já pudesse vi, olhar, é já da vi. prece que eu falei. Olha só, então, assim, essa informação que eu tenho, queria se fosse possível, senão outro dia fala. Essa informação que eu tenho, que os espíritos, que os desencarnados, eles podem ser tratados no mundo espiritual, mas em contato com essa coisa anímica, com o nosso corpo, eles são trazidos e têm condições fica mais eficaz ainda o tratamento dele. Isso procede? Isso procede sim. E a reunião mediúnica tem também essa finalidade, porque muitos irmãos no plano espiritual não conseguem uma condição ideal para o seu tratamento. Por isso são trazidos à mesa mediúnica para isso. Então, por isso que eu digo, a reunião mediúnica é um dos serviços prestados pela Casa Espírita. Entendi. Eu vou arrumar outro. Bom? Bom, Tá bom, pessoal, meu irmão, obrigado. Obrigado. e aí aqui no chat, né, a Carmen perguntou, né, então a função da reunião mediúnica acabaria? Não, não acabaria. O que nós estamos dizendo é o seguinte: eu não posso colocar a reunião mediúnica acima do estudo, acima da divulgação. Ok? Esse é o ponto. Entendi. Então, por isso que é Entendi. notório que eu posso ter uma casa espírita sem trabalho mediúnico? Posso. Mas posso ter uma casa espírita sem divulgação doutrinária? Não, não devo. Entendeu? Essa é a condição. Sim. Mas não, de forma alguma estamos aqui anulando o trabalho mediúnico. Não é isso, tá? Bom, gente, obrigado. Vamos encerrar aqui o nosso estudo de hoje. 53, Valdemir, Mauro. quer trazer algum tema, Valdemir? Mauro, Não? paramos no 53, tá? Isso, paramos no item 53, retomaremos na semana que vem. Vamos então Mauro, fazer. será que podia minha prece envolver essa família que eu estou pedindo aí, que é Então, que é meu você vai vizinho? fazer o seguinte: você que conhece essa família, no momento da Sim, prece, você vai envolvê-la, entendeu? tá, Porque tá você bom, tem a relação com ela. Então, você, no momento da tá, prece, pense nelas, né? tá bom, Envolva ela nas suas vibrações, tá bom? tá bom. Vamos pedir então ao nosso irmão Evandro. Você pode fazer a nossa prece, Evandro, por favor? Sim, mano. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa noite, mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, em seu nome, para estudar a doutrina, para aprendermos um pouco mais, para fortalecer o nosso espírito de conhecimento e nos ajudando nessa caminhada que estamos aqui empreendendo. Obrigado, Senhor, por mais essa noite. Obrigado por todo o esclarecimento. Obrigado pela espiritualidade amiga que sempre se coloca a nosso redor, nos orientando, nos inspirando, inspirando aqueles que nos ajudam, o Mauro, o Valdemir, para que possam esclarecer as nossas dúvidas, para que possamos crescer um pouco mais. Obrigado, Senhor, por tudo. Ajudai-nos para que possamos colocar em prática um pouco daquilo que aprendemos hoje, para que aos pouquinhos vá se fortalecendo dentro de nós essa doutrina
e possamos, com isso, estar nos preparando cada dia mais para o nosso futuro, para o nosso crescimento espiritual. Obrigado, Senhor Jesus, pelo vosso amor, proteger, abençoar e nos acompanhar por todos os nossos dias. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja.